E aí galera, Little Tom, depois de um tempo sem trazer DC para o canal, né? Vamos ter o primeiro DC deste ano. E começamos muito bem com o Mac do mestre John Byrne. Eu sou o Little Tom, você está no Little Tom Nerd, o canal fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Eu já tinha mostrado rapidamente o OMAC do Kirby. Está aqui, com essa capa esquisitíssima, mas é a capa do número 1 americano. E eu achei o OMAC um conceito bem legal, onde o Kirby dá uma viajada aí como poderia ser o futuro, dominado por corporações, né, onde as pessoas trabalham para uns lugares estranhos. E a gente tem ali umas coisas esquisitas que não são humanos, mas são idênticos a seres humanos, né? Aquela capa ali denuncia um pouco, né? Então digamos que a humanidade, né, evoluiu, mas não de uma forma muito boa. Teve algumas coisas que o Kirby acertou bastante. E o Byrne, ele resolveu fazer aqui uma história que, segundo ele mesmo, não mexesse com o original do Kirby, né? Ele faz aqui a versão dele do OMAC, mas ele não muda nada. Ele faz uma outra história um tempo depois da história do Kirby, né? 20 anos depois. Então a ideia dele era essa, que não mexesse com o original do grande mestre, né? E ele foi bem sucedido. Isso aqui saiu no Brasil em 96, lá fora saiu em 91, né? OMAC, para quem quer saber, One Man Army Corps, né? O exército de um homem só. E assim, eu achei diferente porque a capa, para começo, é um papel fino, não tão fino quanto esse de dentro, mas é quase a mesma gramatura, né? Não chega a ser um cartão e nem é um papel diferente como eram as capas, né, de qualquer quadrinho da Editora Abril daquele período, né, vamos dizer. E eu nunca tinha visto isso aqui em bancas, né. Meu amigo Cabeça, né, passou com isso aqui para vender e eu digo, vem, aqui é meu. E aí você tem uma arte em preto e branco do John Byrne, que eu achei assim um troço impressionante, porque a gente é acostumado a ver o trabalho dos autores de quadrinhos americanos coloridos. Quando você pega uma arte deles assim em preto e branco, é uma oportunidade de você conhecer o trabalho do cara antes de passar por aquele processo de pintura, que às vezes a pintura dá uma coberta assim na arte, né? Não fica muito legal. Claro, não é sempre, mas às vezes acontece, né, da pintura estragar um pouco. Principalmente em quadrinhos mais antigos, como os dos anos 80 para trás, né, quando não era pintura digital. Isso podia acontecer. E vindo para o Brasil, que era repintado, então é que corria esse risco mesmo, né? Apesar que às vezes a pintura brasileira era melhor que a pintura dos gringos. Mas enfim, né? Eu achei um material bem diferente, nunca tinha visto em bancas e comprei, li, achei massa. Meu primeiro contato com o OMAC foi nessa história aqui, que começa, como eu disse, ele já há 20 anos no futuro, ele já tem esse cabelo aqui com uma risca aqui branca, né? Como sempre acontece quando eles querem mostrar que o personagem é mais velho. E aqui o OMAC está num futuro terrível, né? Que ele tenta ajudar as pessoas, assim como o OMAC fazia no original do Kirby. Só que aqui é um futuro mais distópico. O futuro do Kirby ele ainda é uma coisa mais bonita. Ainda tem umas cidades e tal em bom estado, tem gente rica, tudo. E aqui parece que tá todo mundo fodido. Exceto, talvez, né, uma das corporações que ainda existe. E que é a principal inimiga do OMAC. Aqui nesse primeiro número ele vai, né, então atrás do seu inimigo. Ele é localizado pelo companheiro de batalha do OMAC, que é o Irmão Olho, né, que é aquele satélite que fica lá no espaço, que nos foi apresentado também, né, no OMAC original do Kirby. Aqui você não precisa ter lido a história do Kirby para entender, não. Né? Pelo menos o lance do OMAC, dele viver no futuro, dele ter o Irmão Olho como a ajuda dele. Né? Isso é fácil de entender. Aqui ele encontrou o inimigo dele. É o Sr. Big. O Sr. Big, eu não reli esse do OMAC, eu tinha lido ele ano passado, mas pelo que mostra aqui mais na frente da história, o Sr. Big é um inimigo que tem no original do Kirby. Então aqui ele encontra com o OMAC e ele meio que quer morrer, né? Ele quer que o OMAC cumpra aí o destino deles e o mate. O que o OMAC não sabe é que isso vai causar um grande problema para ele. Aí aqui aparece o pessoal da Agência Global da Paz, né? Puxa o OMAC para cá e dizem que a morte do Sr. Big não dá em coisa muito boa, porque na verdade aquilo ali era um plano dele e ele já tinha uma estratégia, né, para se dar bem no fim de tudo, onde ele vai para o passado, né? Só que ele mandou como se fosse uma cópia da consciência dele para o passado. E aí o OMAC tem que ir para lá para resolver o problema. E aí ele vai, né, nessa máquina do tempo aqui, que é do próprio Sr. Big, que o pessoal da Agência Global da Paz encontrou. E levou uns 5 anos estudando para aprender como utilizar. Aí depois, ó, quando ele chega no passado, ele se destransforma, deixa de ser o OMAC e vira o Buddy Blank, que é a identidade civil do OMAC. Então a capa aqui do número 2, você já tem o Buddy Blank. Aqui eu acho que o Byrne usou uma foto para se basear, porque tá muito perfeito, cara. E se ele não tiver usado partes da foto transformadas em desenho, né? Mas ficou muito, muito legal mesmo.
Ele até comenta no final aqui da minissérie que ele curte muito o tema de viagem no tempo, né? Então, quando ele resolveu trabalhar com o Womack, ele achou que seria interessante fazer dessa forma. O Bunny Blank vai para o passado, ele conhece uma mulher, passa a viver lá. Que ele chegou alguns anos depois do Sr. Big, ele não chegou igual com ele. Então, não vou censurar, foda-se YouTube. Ele chegou depois, né? E aí ele acabou vivendo sem memória. O Irmão Olho, pelo menos a princípio, o Irmão Olho não veio aqui com ele. Essa parte você tem uma recapitulação do início do Womack e do Kirby. Acontece exatamente as coisas dessa página aqui. Mostra o Bunny Blank no futuro, no trabalho dele, né? Ele tendo contato com uma pessoa lá da empresa que ele trabalhava, né? Que era Pseudo-Pessoas, que é essa moça aqui. E ele tá tipo afim dela, só que ele não sabia que ela, na verdade, é aquela menina da capa lá do Kirby, né? Que ela não era uma pessoa de verdade. Aí que ele tá com a esposa dele no passado e tal, aí tem pesadelo e tudo. Ele fica meio que sonhando com o futuro e não entende, né, aquilo que ele sonha. E aí ele tá ali no final dos anos 20, né, começo dos 30 e tal. Aí vai passando as décadas e ele vai tendo dificuldades financeiras. Até que finalmente chega o dia em que, por acaso, ele encontra o Sr. Big. E aí o Sr. Big reconhece, né, o Bunny Blank. Ele sabe que o Bunny Blank é o Womack, mas ele mesmo não sabe. E aí ele é torturado aqui e tal. Apanha demais pra ver se conta pra ele aqui, pro Sr. Big, quais são os planos, né? Como é que ele pretende acabar com a empreitada do Sr. Big aqui no passado. Só que ele não consegue falar nada. No final das contas, ele ia ser morto, mas de repente ele se transforma de novo no Womack. Número 3, aqui a gente tem uma outra forma do Womack, né? Que não é nem o Bunny Blank e nem o Womack com aquele moicano estiloso dele. O nome da história não é à toa. Minha luta, né? Aqui então a gente vê finalmente o Irmão Olho chegando no passado. Pelo que eu entendi, eles chegaram em momentos diferentes e o Irmão Olho ainda teve que localizar o Buddy para poder transformar. E ele fez isso bem na hora que o Buddy ia morrer, né? E aí a esposa dele tinha ido procurá-lo, né? Ela vê o Buddy se transformando aqui no Womack, só que ele, como Womack, ele não tem consciência da vida do Bunny Blank no passado. Ele não sabe que o Buddy se casou e tal. Então ele vai procurar o Sr. Big, né? Para cumprir a missão dele de acabar com o Sr. Big aqui no passado. Aí ele conhece uma prostituta. Aí pede a ela informações. A maneira como ele chega aqui me lembrou muito o Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, né? No primeiro. Chega no passado e aí ele se instala num hotel vagabundo. Aí aqui a moça vai contando pra ele algumas coisas sobre esse período aqui da história. E aí o Irmão Olho transforma essa sucata aqui numa nave pra ele. Por quê? Pesquisando as informações da época, o Irmão Olho descobre que o Sr. Big é um dos responsáveis pela ascensão do Hitler na Alemanha. E eu também não vou censurar isso, YouTube. Então, o Womack vai pra lá. Ele vai tentar matar o Bigode, né? Lá onde ele tá. Ele lá na casa de campo dele com a tal da Eva Braun, né? Ele dando uma de santo aqui quando tava fornicando, pra usar uma palavra bonita. Aí o Womack chega lá, detona todo mundo, né? É o exército de um homem só, realmente. E ele fica até impressionado, né? Que diz que o fuleiragem do Hitler é bem menor do que ele esperava. E aí ele mata ele, né? Então beleza, matou aqui o bicho. Supostamente teria resolvido os nossos problemas, né? Aí ele finalmente faz com que o Irmão Olho veja aí nas memórias do Buddy, né? E dê acesso ao Womack para que ele entenda o que foi que aconteceu. E aí ele vai descobrir sobre o casamento do Buddy e a esposa dele aqui está sendo torturada no momento, né? Aqui na capa não diz quem são, né? Mas eu suponho que é o Bunny Blank velho, né? E a esposa dele. Aí aqui é que vai dar nas maiores loucuras, né? Que viagem no tempo sempre tem dessas confusões, né? Então aqui ele fala com um amigo dele que tinha sido quem ia apresentá-lo, né, para trabalhar pro Sr. Big, né? Se ele não fosse o Bunny Blank. E aí aqui ele já com as memórias dele todas, né? Ele volta à forma de Womack. E aí tome e ir atrás do velho, né? Mas ele também tenta deixar a mulher dele segura e tal. Aí no correr da história ele volta a ser o Buddy, só que ele volta a ser o Buddy no momento em que ele estava sendo torturado. Então ele tá ferido aqui, ele tem um furo de faca na barriga, ele tá pra morrer aqui quando aparece o vagabundo lá do Sr. Big. Ele tá com um dispositivo aqui na mão que impediu que o Irmão Olho, né, ajudasse aqui o Buddy, que recuperasse o corpo dele. E aí passam-se os anos, né, ele envelhece, a esposa dele morre, aparece aqui os filhos dele e tal. Só que ele sabe que tem coisa errada e tudo, né? Como ele recuperou a memória dele, ele sabe que ele era o Womack e tal. Então ele passou o resto da vida destransformado. Ele nunca mais tinha virado o Womack. Aí agora, depois que a esposa dele falece, ele volta a ser o Womack, fala com o Irmão Olho, bem que 50 anos depois.
E aí eles conversam sobre o lance da viagem no tempo e os problemas que isso deve ter causado, né? Ele conversando, né, ele fala das conclusões dele, que na verdade eles estavam vivendo, ele e o Sr. Big, um loop, né, uma espécie de loop temporal aí, e que a única forma de resolver a questão seria matando os dois, tanto o Sr. Big quanto o próprio Omak. Um negócio muito maluco. O Omak aqui ele se torna como se fosse o próprio avô, né? Ele é responsável pela criação de uma empresa e a família dele enrica, depois a família dele começa a esbanjar. Aí ele manda pro criador dele os dados para criar o Irmão Olho, sendo que antes de ele morrer, né, ele pede que o Irmão Olho, né, deixe ele morrer. Antes disso, ele faz uma cópia do próprio cérebro para o Irmão Olho, para que o Irmão Olho traga as informações para o criador dele. Né, coisa de doido. Viagem no tempo tem essas noias mesmo. Aí mostra de novo acontecendo as coisas, né? Como o Buddy acaba se tornando o Omak. Então, assim, apesar dessa parte da viagem no tempo ser uma coisa que dá um nó na cabeça da gente, eu achei uma história bem escrita, muito bem desenhada, né? O John Byrne aqui fazendo um trabalho maravilhoso. Não só preto e branco, né? Mas ele também trabalha com retículas e achuras e tal, então fica um trabalho muito diferente, né? Não tem nada do John Byrne por aqui que seja desse jeito. Eu não sei nem se lá fora tem, né, outros trabalhos preto e branco dele. Mas eu achei, assim, bem legal mesmo. Então, minha gente, é isso. O Omak do John Byrne, que é um Omak bem legal, que mantém, né, respeita a origem do Omak do Kirby. Ele não tenta aqui mexer com a obra original, e eu acho que ele se sai muito bem. Apesar que eu acredito que a DC, né, fora esse trabalho aqui do John Byrne, ela já mexeu com o Omak algumas vezes, né? Então, vocês aí que saibam mais da DC moderna do que eu, né, comentem aí alguma coisa pra gente, o que a DC andou fazendo com esse personagem, né? Então tá aqui o do Kirby e tá aqui o do John Byrne. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham achado interessante essa minissérie bem diferente, publicada no Brasil pela Sampa, né, lá nos anos 90. Até a letra ainda era manual. Essas fontes aqui, né, dos balões de fala é manualzinho. Bem legal. Vou ficando por aqui, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o Omak, tem um videozinho aí no canal. Um shortzinho, não é grande coisa não. Vejam. Valeu!